Investidor Sussa, você percebeu que ultimamente a bolsa tá caindo e os juros estão subindo? Pois é, Cezita, eu percebi porque a inflação mundial é o tema do momento e teve muito evento contribuindo para isso. A gente teve uma série de apagões na China, teve alta de preço de alimento, de gás natural lá na Europa, nos Estados Unidos. A gente também tá vendo uma alta de preço de combustível, não só no Brasil, mas no mundo. Teve até uma crise de abastecimento de gasolina por lá. Você acredita nisso? E tudo isso tá pressionando sim a inflação mundial. Pelas projeções do FMI, a inflação das economias emergentes, subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil, deve chegar até 7% no final desse ano e amenizar para 4% em 2022. Só que o problema é que aqui no Brasil já passou dos 10%. Eu sou César Sperandio. Eu sou Yolanda Fordeloni e nós somos o Economic, a tradução da economia, dos investimentos e dos fatos econômicos que podem afetar seu bolso. Agora a gente vai te explicar o que está acontecendo com o mundo para ter essa inflação toda. E também até onde vai essa alta de preço. Será que os preços vão subir mais? E onde investir diante desse cenário? No final do vídeo a gente vai te mostrar isso. Então já se inscreve para fazer parte da comunidade Economic e não perder mais nenhum assunto que sai por aqui. E já deixa seu like no vídeo, porque na parte bônus dele a gente vai explicar quais são os investimentos que a gente está de olho diante dessa inflação, não só no Brasil e no mundo, né? Onde será que a gente vai colocar nosso dinheiro? É isso aí, Econowicker! Mais um vídeo de tradução da economia e dos investimentos. Vamos recapitular? Por que tá rolando essa inflação no mundo inteiro e qual que é o problema disso tudo? Para começo de conversa, você deve desconfiar que a pandemia tem a ver com isso, né? As fábricas pararam, as pessoas não podiam ir trabalhar e com tudo isso diminuiu a produção do mundo. Apesar das economias estarem reabrindo aos poucos, isso ainda não se normalizou. Todo esse problemão você já sabe que gerou perda de emprego e renda para muita gente, só que a coisa tá se normalizando e a cadeia produtiva ainda não tá conseguindo acompanhar, gerando uma pressão de preços. E segundo dados do FMI, em todo o mundo, os preços dos alimentos subiram em média 40% durante a pandemia. Isso preocupa principalmente em países de renda baixa, porque os alimentos acabam pesando mais sobre o consumo. Será que os preços ainda vão subir mais daqui para frente? Essa é a preocupação. Para você entender, vamos supor que você comprava antes da pandemia lá no mercado R$1.000 de comida. Ela passou a custar 1.400. Para a maioria das pessoas, em vez do salário acompanhar essa alta de preços, ele encolheu. Se ligou o tamanho do problema? Falando nisso, o que você notou que mais subiu de preço de comida ultimamente no mercado, qualquer lugar? O que não subiu, né, Sazita? Mas uma coisa que eu reparei que subiu bastante foi o ovo. Eu comprava 30 ovos por R$12, mais ou menos, aqui perto de casa. E agora essa mesma quantidade já tá custando R$17. Nem me fale, eu notei muita alta de preço de café. Eu costumava comprar um melitinha regional de 250 gramas, que já era caro. Custava entre R$7 e R$9, dependendo do dia da promoção. E tá custando quase 20. O sabonete que eu costumava pagar entre R$1 e R$52 foi pra quase 5. O que eu fiz? Parou de tomar banho. Não parei de tomar banho, mas mesmo assim tô pagando mais caro pelo sabonete. E você, comenta aqui embaixo, o que mais subiu de preço aí onde você mora? E um dos principais motivos para essa alta toda do preço dos alimentos é sim o combustível, porque o preço da gasolina subiu, o preço do diesel subiu devido ao descompasso de oferta e demanda, e esse preço mais alto é repassado para o consumidor, uma vez que a logística aqui no Brasil é feita via rodovia. Você deve estar se perguntando, quando que isso vai voltar ao normal? Sabe quando? Quando todo mundo tiver vacinado e depois disso a cadeia produtiva tiver realmente organizada, reorganizada que nem antes da pandemia. A meta do FMI para que as coisas voltem ao normal o quanto antes é que a gente tenha até o final de 2021 pelo menos 40% da população vacinada e 70% no final de 2022. No Brasil, apesar de muita confusão, a média até que estava boa em relação a países pobres, a países em desenvolvimento. A média mundial é de pouco mais de 30% na data de gravação desse vídeo, enquanto na África, por exemplo, nem 5% da população foi vacinada. Cara, olha o problemão, hein? E com toda essa inflação, onde você investe sua grana para não perder para alta de preços? A poupança na data de gravação desse vídeo estava rendendo 3 vezes menos que a inflação, ou seja, a grana que você investia sequer compensava a alta de preços, e a gente explicou por que ela é desvantajosa nesse vídeo aqui em cima.
clica para não perder mais sua grana investindo na poupança. Na abertura do vídeo eu falei que a inflação do Brasil era maior do que do resto do mundo e já passou dos 10% na data de gravação desse vídeo. Tem alguns problemas particulares do brasileiro, que além da gente importar a inflação mundial, a gente coloca mais inflação ainda em cima dela, e uma delas é a crise hídrica. Tá faltando água por aqui por conta de crise climática, e a energia elétrica encareceu pra caramba por conta de acionamento de termoelétricas, que é muito mais caro para produzir energia e assim por diante. Mas não é só a conta de luz da sua casa que fica mais cara. A fábrica, o agronegócio que usa bastante energia elétrica também tá pagando mais caro, e isso é repassado para você. Sem falar na confusão política e de toda essa perspectiva de aumento de gasto em um ano eleitoral. Afinal, a gente já tá aí quase em 2022, né? Enquanto a gente deveria estar fazendo o dever de casa e reduzindo o gasto, o Brasil tá aumentando despesa, o governo especificamente. E o investidor estrangeiro olha para isso e fica com medo, tira a grana daqui. E com isso o dólar sobe e também os preços que são cotados em dólar. Então, commodity, tudo que a gente compra do mundo acaba ficando mais caro aqui pra gente. Toda essa alta inevitavelmente é repassada pro seu bolso. Se liga no exemplo, já tem todo esse descompasso da cadeia produtiva no mundo inteiro gerando uma inflação mundial. Tem toda essa alta de preços de commodity, carne, alimentos, petróleo e assim por diante. Aí soma mais todos os efeitos de sobreinflação aqui no Brasil, ou seja, preços ainda mais altos por aqui. Imagina uma fábrica de celular, ela tem que importar as partes e peças que já estão mais caras por conta do descompasso mundial e dos preços da inflação mundial mais elevada. A energia elétrica tá ainda mais cara aqui no Brasil do que no resto do mundo por conta da crise hídrica aqui no Brasil, e a nossa fonte de energia é hidrelétrica. O dólar tá mais caro, então tudo que ela compra no mundo que já tá mais caro chega ainda mais caro por aqui. A conta de luz dela, como eu falei, tá mais cara ainda. Na hora de transportar o combustível, o diesel, que tá mais caro em dólar, chega ainda mais caro aqui porque o dólar tá muito mais caro. E tudo isso é repassado para você. Eu não fiz a conta exata, mas essa soma de fatores tá justificando essa alta de preços que a gente tá sentindo em tudo que a gente vai comprar. E será que a inflação vai subir ainda mais? Segundo o FMI, não. O FMI espera que os preços subam, mas não muito mais do que já subiram. Mas também eles afirmam que a gente tá por um fio de perder o controle disso. E muito economista no passado falou, olha, os preços subiram, vão subir ainda um pouquinho, mas não vai ser tudo isso. Ninguém esperava que a inflação em 12 meses ia passar de 10%, como a gente viu acontecendo esse ano. Outro problema é que a gente não tem muito o que fazer para combater essa inflação. A ferramenta tradicional, que é a alta de juros, a alta da Selic, ela tem uma eficiência parcial nesse caso, porque ela serve para, resumidamente, tornar o crédito mais caro, as pessoas consumirem menos e aí dá aquela acalmada na alta de preços. Só que como a inflação atual é por conta da oferta, não o lado da demanda, por conta do descompasso da cadeia produtiva, essa alta de juros tem um potencial de acalmar a inflação meio limitado, infelizmente. Mas vamos pro que interessa, vamos ver onde é que você deve investir. Antes, vamos entender o que você tem que ficar de olho. Primeiro, a inflação e a alta da Selic e dos juros aqui no Brasil e nos países desenvolvidos. Também tem que ficar de olho no preço do petróleo e da energia como um todo no mundo, que anda subindo bastante. Crise hídrica no Brasil também vai ser importante para você ficar de olho. Parece até que ficou no passado, mas não ficou não. A evolução da vacinação no Brasil e no mundo é um negócio que é chave para reorganizar a cadeia produtiva, e a gente também tem que ficar de olho nisso. E como não podia deixar de ser, os gastos do governo e as eleições em 2022. Duvida que os juros andam subindo? Dá uma olhadinha nesse gráfico que a gente separou aqui para vocês. O gráfico tá te mostrando a média de rentabilidade de vários títulos de renda fixa, e olha como ele tava em azulzinho em dezembro de 2020. Ele subiu bem, ele agora tá nessa linha aí vermelha, e a média, sei lá, para 2030, que tava em 7,20, agora tá de pouco mais de 11%. Pro seu bolso, isso significa que a rentabilidade dos investimentos de renda fixa subiu. Vamos falar dos investimentos que a gente tá de olho por conta disso tudo? Tem vários, é claro, mas eu vou me ater aos investimentos do Tesouro Direto, porque eles são os mais seguros do Brasil e estão com a rentabilidade muito interessante diante disso tudo aí que a gente comentou. Os investimentos no Tesouro Selic, como você tá vendo, subiram bastante a rentabilidade e vão continuar subindo porque a Selic tá em alta e vai continuar nos próximos meses. Então a rentabilidade está ficando sim mais interessante. Ele é muito adequado para reserva de emergência porque você pode resgatar antes do vencimento a qualquer momento, sem muita chance de prejuízo da rentabilidade. E você reparou que os títulos pré-fixados estão garantindo um juro fixo, faça chuva, faça sol, acima de 10% ao ano? Tem até título de 11%, né? Se você ficar aí num título mais longo para 2031. Se você investir no pré-fixado, você vai garantir essa taxa. Então, mesmo quando a Selic voltar a cair em algum momento, não tem problema, você vai ter garantido esse juro bem interessante. Então, pode ser uma boa alternativa se você quer cravar na sua carteira esse juro por um bom tempo. Da mesma maneira, o
Tesouro IPCA, que garante sempre uma rentabilidade acima da inflação, teve uma alta desse prêmio pré-fixado acima do IPCA. Quando a cadeia produtiva voltar ao normal, isso deve voltar a cair. Então pode ser interessante você garantir uma rentabilidade agora, mesmo quando as coisas voltarem ao normal, e já preservar essa taxa mais gordinha de retorno. Lembrando que nenhum desses dois títulos, pré-fixado e IPCA, são recomendados para reserva de emergência. O legal é você se planejar para ficar até a data de vencimento do título, que é o que você vê na última coluna aí, tá bom? Inclusive, o Tesouro Inflação quase dobrou de rentabilidade desde o começo do ano. Olha a oportunidade aí. E para te mostrar como isso vale a pena para o seu bolso, a gente fez uma simulação aqui do lado com 200, 500 e até R$1.000 de investimento todos os meses. Se eu fosse você, eu não perderia. E aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo que sai aqui toda semana.